Estamos juntos com você em mais um Papo Sintonia pela sua Cardeal FM 106.1. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está em sintonia com a gente, acompanhando pelo rádio, pelo canal do YouTube. Quem está aí assistindo agora também, seja bem-vindo. Quem está ao vivo, ou deixe o seu comentário, você que vai assistir depois o replay em um dos nossos canais. O nosso Papo Sintonia de hoje traz o Dr. Fernando Alcoforado. Ele é membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também membro do IPB. É o Instituto Politécnico da Bahia, da Academia Baiana de Educação. Ele é engenheiro pela Escola Politécnica da UFBA, doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona. Ele é professor universitário, engenheiro, enfim, tem uma série de artigos publicados, é também escritor e hoje está aqui com a gente para tratar de um assunto que não quer calar. O Em Sintonia de hoje fala sobre como planejar as cidades para enfrentar eventos climáticos extremos, que foi o último artigo do professor Dr. Fernando Alcoforado. Olá, professor, seja bem-vindo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no programa Em Sintonia de hoje. Você me ouve bem? Eu lhe ouço bem, Patrícia. Eu quero lhe agradecer pelo convite. Sim. Mais uma vez, sou honrado em participar do seu programa. Quero cumprimentar todos o seu público ouvinte para abordar uma questão que está na ordem do dia, que é a questão dos eventos climáticos extremos, que evento este que afetou recentemente o Rio Grande do Sul, mas tem afetado várias partes do mundo, vários países da Europa, várias cidades europeias, asiáticas. Inclusive aqui no Brasil, nós tivemos Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, tivemos também o próprio estado da Bahia foi vítima de um evento climático extremo, há 2 anos atrás, que inundou várias cidades do nosso estado. De modo que essa questão é uma questão que está na ordem do dia, está a exigir das autoridades que a questão da prevenção para lidar com eventos climáticos extremos tem que ser contemplado nos orçamentos, tanto do governo federal, dos governos estaduais, como também dos governos municipais. Até porque essa questão, esses eventos climáticos extremos, eles, por mais que se tenha previsão, que já se tem hoje mecanismo de monitoramento, às vezes eles chegam de uma forma devastadora, como foi esse no caso do Rio Grande do Sul, e como você bem disse, né, já está ocorrendo em outras cidades do mundo, mesmo quando se tem uma melhor estrutura, países desenvolvidos. Então é preciso ter mudanças realmente que possam frear, segurar, ou seja, uma convivência mais, digamos assim, harmônica, inteligente com a natureza, né? Então é preciso que as cidades se planejem para isso e possam abraçar e dialogar com a natureza, ou seja, estar preparada para receber quando isso acontece. Então, antes até de falar sobre as estratégias do ponto de vista da engenharia, hoje já se fala, por exemplo, em cidades esponjas, algumas cidades já têm essa experiência de criar espaço para conter essa água, armazenar, ou espaços próximos, né, aos lugares alagados para poder absorver essa água. Mas antes de falar disso, por que tudo isso está acontecendo, professor Alcoforado, né? Essas mudanças dramáticas do clima da Terra, isso tem a ver com aquecimento global ou com outros fenômenos? Ou seja, vamos continuar convivendo com isso durante algum tempo? Olha, eu acredito que a questão do aquecimento global, que determina as mudanças climáticas que todos nós estamos assistindo, ela deve prevalecer ainda por bastante tempo. Simplesmente porque as medidas que estão sendo tratadas e discutidas nas várias COPs patrocinadas pela Organização das Nações Unidas não têm produzido efeitos. A temperatura do planeta, a temperatura média do planeta tem aumentado. O aumento, por exemplo, em 2023, correspondeu a 1,3 graus centígrados. Por exemplo, a temperatura média do planeta correspondia a 15 graus. Hoje está em 16,3. E as reuniões da ONU têm procurado
negociar com os países e com as empresas, sobretudo as produtoras de petróleo e de carvão, no sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que é isso que determina a mudança do clima. Na medida em que as emissões continuam como vem acontecendo há vários anos, isso desde a primeira Revolução Industrial no século XVIII, a quantidade de gases de efeito estufa vem se acumulando nas mais altas camadas da atmosfera. E esses gases que ficam acumulados nas mais altas camadas da atmosfera impedem que o calor que é produzido no planeta vá para o espaço. E isso daí provoca o chamado efeito estufa. Ou seja, sim, a temperatura do planeta está aumentando, e isso contribui para que haja aumento da temperatura dos oceanos. E esse aumento da temperatura dos oceanos, inclusive, vai contribuir para a elevação do nível dos mares. Então, os problemas de inundações resultantes da mudança climática vão provocar não só chuvas inclementes, mas também a elevação do nível dos mares, com inundações catastróficas também. Inclusive, a própria cidade de Salvador, o nosso estado da Bahia, a zona litorânea do estado da Bahia, vai ser também afetada até o final do século, se não forem adotadas medidas para impedir a emissão dos gases de efeito estufa. Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que independentemente das medidas que sejam adotadas para evitar a emissão de gases de efeito estufa, é preciso que os governantes, tanto ao nível federal, estadual e municipal, planejem suas cidades para se precaver da possibilidade de que essas soluções que são pensadas e tentadas em escala global, elas não se efetivem. Então, é importante que as cidades paradas. É importante observar que as infraestruturas das cidades que nós temos hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, essas infraestruturas estão obsoletas. Elas já não têm capacidade de dar vazão, por exemplo, ao volume de águas provenientes dessas chuvas inclementes. Então, é necessário que haja investimento, não só investimento na construção de barragens, por exemplo, nos rios, para evitar que esses rios transbordem e inundem as cidades, e não só as cidades, mas também a zona rural, porque isso pode afetar, por exemplo, a atividade agropecuária. Total, então, é necessário que haja não só a implantação, construção de barragens e diques, mas também o seguinte, canais que possibilitem fazer com que as águas, o excesso de água, sejam direcionadas para determinados locais que não comprometam, por exemplo, a situação, as infraestruturas das cidades e também as infraestruturas rodoviárias, por exemplo, pontes e tudo que são afetados por conta de eventos catastróficos dessa ordem. E aí então, a gente traz que hajam medidas estruturantes, haja investimentos preventivos para evitar que as cidades sofram as consequências, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que afetou praticamente 90% das cidades do Rio Grande do Sul. E isso resulta exatamente da falta de prevenção. Porque às vezes os governantes acham que o passado, o futuro vai repetir o que ocorreu no passado. É falso. O futuro vai ser bastante diferente. E por conta disso, os governantes... E aí é importante observar que nós temos eleições municipais e é importante que o eleitor procure colocar na Câmara Municipal, eleger prefeitos que estejam comprometidos com a adoção de medidas de prevenção contra eventos climáticos extremos. Ok. Professor Fernando Alcoforado, aqui falando com a gente, que ele é engenheiro, né, urbanista, falando sobre esses eventos climáticos e o impacto com as cidades. Isso é importantíssimo que o professor fala, porque esses eventos climáticos, não é, professor, como você bem coloca lá no seu artigo, que já foram raros no passado, eles estão cada vez mais comuns e cada vez mais presentes. Então, as enchentes
catastróficas que varreram a Europa, a China e recentemente agora também o Brasil no alvo, são essa alerta de que esses sistemas, que essas estruturas não seguram mais, estão obsoletas, não atendem mais às demandas do agora, do momento atual. Então você fala em represas, diques, sistema de drenagem, mas é preciso também pensar à frente, medidas de prevenção em longo prazo contra essas mudanças climáticas. Então, quais são as soluções possíveis, viáveis? Qual seria o caminho, né, mais assertivo a ser tomado agora em relação às construções das cidades? Bem, evidentemente que as prefeituras municipais têm um papel fundamental no sentido de evitar alagamentos, enchentes e inundações nas cidades. Para tanto, precisa elaborar um plano diretor de desenvolvimento municipal que contemple, entre outras medidas, a adoção de soluções para minimizar ou eliminar os riscos enfrentados pela população, a identificação sistemática de áreas de risco, a fim de estabelecer regras de assentamento da população. Além disso, deve fiscalizar as áreas de riscos, evitando o assentamento perigoso, aplicar multas quando o morador não atender às recomendações e elaborar planos de evacuação com sistema de alarme, indicar as áreas que são seguras para a construção com base no zoneamento. Um ponto que eu queria deixar bem claro é o seguinte, que 3 órgãos são essenciais nas ações de prevenção a enchentes no município. Primeiro é o órgão municipal de defesa civil. Nós temos aqui em Salvador a Codesal, e várias prefeituras também têm seus órgãos de defesa civil. Então, esse órgão de defesa civil ele precisa ser fortalecido. Ele é responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município. Outro órgão importante é o Serviço de Meteorologia. É importante que o Serviço de Meteorologia informe a previsão do clima da cidade e da região em tempo real, a fim de que o órgão de defesa civil esteja pronto para agir numa situação preventivamente. Em terceiro lugar, é necessário que sejam constituídos núcleos comunitários de defesa civil nas áreas, sobretudo nas áreas de risco, em cada cidade. Então, só para exemplificar, você vê o seguinte, o caso da Bahia. Vamos tratar da questão da Bahia, que a Bahia vai ter que enfrentar, além da inclemência das chuvas, também a elevação do nível dos mares. Então, por exemplo, a Bahia já enfrentou chuvas inclementes há 2 anos, que danificou propriedades, acarretou em mortes de seres humanos e animais em muitas cidades, comprometeu o tráfego de veículos, etc, etc. Salvador, por exemplo, lidera o ranking do Nordeste com o maior número de pessoas vivendo em áreas com risco de desabamento e alagamento. Segundo pesquisa do IBGE, cerca de 50% da população soteropolitana vive em zonas de alto risco. A capital baiana ocupa o 3º lugar no ranking de todo o país em termos de áreas de risco, de acordo com o IBGE. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, a cidade tem 400 áreas de risco. E nesses locais são mais de 1.000 pontos de perigo. As áreas que correm mais risco na capital baiana são vários bairros, como São Caetano, Bom Joá, Castelo Branco, por exemplo. Salvador tem 159 encostas, que, com chuvas inclementes, vai contribuir para o deslizamento. E isso pode provocar mortes de pessoas que vivem nesses locais. Então, além de Salvador, nós temos o caso de Camaçari, que tem 34 áreas de risco, alto risco. Além de uma de erosão costeira, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. E no estado da Bahia, em todo o estado da Bahia, de acordo com o levantamento do Serviço Geológico do Brasil, identificou em 90 municípios 773 áreas de risco. Então, o que ocorre, meus amigos, é o seguinte, primeiro ponto, é necessário que se identifique todas as áreas de risco. Em cada uma dessas áreas de risco é necessário que organizem a comunidade no sentido de colaborar com a defesa civil.
É necessário que a Defesa Civil seja fortalecida. É necessário que, em cada uma dessas áreas de risco, sejam identificadas as obras de engenharia que precisariam ser executadas para evitar desastres de grande proporção. Então, é necessário que haja investimentos em projetos e execução de obras, no sentido de evitar desastres por conta da inclemência das chuvas nessas áreas de risco. Outro ponto que é importante observar com relação a Salvador é as inundações, além de serem as inundações, além das inundações provocadas por chuvas inclementes, nós temos a elevação do nível do mar. Existe um estudo que foi desenvolvido por uma empresa americana, a Climate Central. Foi utilizado um programa de computador, foi desenvolvido um modelo digital para determinar as áreas de todo o planeta, as áreas do planeta que vão sofrer com a elevação do nível do mar até o final do século XXI. No caso específico de Salvador, essa é uma informação que eu acho que é relevante e é importante que os governantes, não só da Bahia, como os municípios, sobretudo dos municípios banhados pelo oceano, é necessário que sejam adotadas medidas no sentido de evitar que essas áreas que vão ser inundadas, se nada for feito. Então, só para exemplificar, nós temos como áreas inundáveis o estuário do Rio Joanes, a Baía de Aratu, o Porto de Aratu, a ilha da Maré será totalmente submersa. Também Jauá e Arembepe também vão sofrer com inundações e afetando, inclusive, a rodovia, a Estrada do Coco. Nossa. Então, nós temos as regiões das praias de Boa Viagem, em Salvador, Buraquinho, em Laura de Freitas e Busca Vida, em Camaçari, ficarão inundadas, além da Ilha da Maré. Nesse programa que foi desenvolvido por essa empresa americana, analisando essas inundações em Salvador, nós percebemos o seguinte, que a região do comércio, na Cidade Baixa, será também comprometida, indo até a Ribeira. Por exemplo, a Ribeira vai desaparecer como bairro. E o Bonfim também será afetado. Por exemplo, a igreja do Bonfim, como está no alto, não será afetada. Mas para acessar a igreja do Bonfim, as pessoas terão que usar embarcações, terão que usar barcos para atingir a igreja do Bonfim. Então, esses são cenários que todo administrador público responsável deveria levar em conta para a adoção de medidas preventivas no sentido de evitar que essa catástrofe dessa natureza aconteça. E tem soluções para esse tipo de problema. Os holandeses, por exemplo, são craques nessa área de combate a inundações. E eu estive na Holanda e pude perceber o que eles fizeram. Não só construindo barramentos, paredões, inclusive dunas para evitar a invasão do mar, da Holanda pelo mar, mas também a construção de canais. Então, a Holanda é conhecida como o país dos canais, porque eles constroem canais exatamente para dar vazão às águas. Todas as águas do degelo dos Alpes vão em direção à Holanda, de modo que soluções técnicas existem. Agora é preciso que haja vontade política e que a população eleja governantes que estejam comprometidos com a solução desse problema. É isso, porque a gente não está falando de um futuro que vai chegar. E é importante, né, como você coloca, que os poderes públicos, sabendo desse cenário, esse cenário já está posto aí, não é um alarme de filme, né, a gente vê aquelas grandes enchentes, isso está acontecendo aqui agora, em tempo real. Tá? Não são imagens cinematográficas produzidas, não são imagens reais que estão acontecendo. Então, esses governantes precisam agora, quem está aqui agora, nesse momento, já começar a planejar, colocar isso como prioridade nos seus planos de governo para gerações futuras, e não é esperar acontecer para fazer
a tomar a iniciativa, até porque esses rios, os rios estão aí nos lugares onde tem essa ameaça, né, de iminente, de enchente, de invasão de água, já estão mostrando a sua capacidade de não suportar, de não segurar. Então, esse sistema de drenagem, de barragem, de contenção e de fazer cidades que dialoguem com essa natureza não vai mudar. A natureza está lá, ela existe, e nós aqui precisamos criar estratégia. Então, já não dá mais para cimentar tudo, né, professor Alcoforado? Como nós fizemos, criamos, concretamos tudo, e essa água escorre por onde? Né? Ela vai se acumular onde? Para onde que essa água vai? E aí acontece isso que a gente está vendo agora. Só rapidamente, nesses 3 minutos aí finais, antes do nosso intervalo comercial, para a nossa conclusão, o modelo hoje, né, de cidades como foram construídas, muitas indústrias, tudo muito próximo, inclusive, aos rios, ela não atende. Como é que a gente vai fazer? Você disse que tem mudanças, soluções a serem feitas, mas a curto e médio prazo já dá para fazer essas intervenções? Olha, a curto prazo, a solução é pensar em planos. Primeiro, educação. Primeiro, a educação da população, no sentido de entender a problemática, no sentido de que a população, ela própria, saiba como agir nos momentos em que ocorrerem esse desastre. Em segundo lugar, é o seguinte, a primeira prioridade no momento, já que, por exemplo, as áreas de risco estão aí e representam uma ameaça para a população, é necessário acompanhar atentamente, sobretudo o serviço de meteorologia, com as informações, e traçar planos de evacuação da população antecipadamente, para evitar mortes. Quer dizer, então é necessário que, por exemplo, havendo uma informação do serviço de meteorologia, que vai haver chuvas bastante pesadas na cidade, então é necessário que, por exemplo, haja evacuação, inclusive com abrigos. E é necessário que hajam abrigos para que essas populações elas sejam deslocadas com antecedência. Então, a evacuação não deve acontecer durante o evento, o desastre, nem depois do desastre. A evacuação tem que acontecer antes. Então, eu diria que a curto prazo as medidas são essas. Agora, soluções estruturantes, isso só poderão acontecer a médio e longo prazo. Infelizmente, tem que esperar o tempo para que haja uma resposta concreta, e aí a engenharia pode oferecer soluções concretas para fazer frente a esse desafio. Com certeza, sem dúvida. E aí, né, as prefeituras municipais, né, cada órgão gestor em suas cidades tem esse papel fundamental no sentido de evitar esses alagamentos, enchentes, inundações nas cidades e investir. Muitas vezes todo esse dinheiro que é colocado para reverter a situação, para atender a situação emergencial, poderia já estar sendo feito dentro de um planejamento, usando esses recursos para agir no impacto que ocorre depois do que foi visto, do que acontece antes, para prevenir essas situações. Até porque, gente, esses desastres, né, eles trazem um impacto para a economia muito grande. São tantas estruturas feitas com tanta dificuldade e que se vão em questão de horas, né? A questão também das vidas humanas, e as pessoas mais vulneráveis, crianças, idosos. Vimos também a questão animal, né, que também foi atingida, a pecuária, a lavoura, enfim, são perdas econômicas, um impacto econômico muito, muito, muito grande, além do impacto para a perda das vidas humanas e das histórias, porque quem fica também acaba tendo uma vida, muitas vezes, totalmente de desolação, né? Perdeu tudo, a saúde mental também acaba sendo afetada. Estamos de volta aqui com o professor doutor Fernando Alcoforado, hoje falando com você sobre os fenômenos climáticos extremos e também as cidades, como elas podem suportar tudo isso, né, que já está acontecendo, e ainda as previsões do clima que encontra-se nesse momento, não raro, né, acontecendo esses fenômenos climáticos. Professor Fernando, nós vimos aí o seu relato no primeiro bloco aqui do programa, falando da capital Salvador e outras cidades, né, com quantos pontos de atenção que precisam ser vistos. Então, é uma cidade
a gente pode dizer que é muito vulnerável. Algumas pessoas brincam que Salvador é cidade de verão. Quando chove, alaga. Estamos falando muito aí do Rio Grande do Sul, mas aqui também, Salvador, como é a nossa cidade do ponto de vista da vulnerabilidade em relação a esses fenômenos? Bem, a vulnerabilidade, pelo que nós apresentamos, fica bastante patente que Salvador é uma cidade bastante vulnerável às inundações, não só por chuvas inclementes, mas também pelo avanço no nível do mar. Quer dizer, evidentemente que para que se possa fazer frente a isso, é necessário que haja um esforço conjunto de toda a população e, sobretudo, com o apoio das comunidades que estão nessas áreas de risco, para que todas elas se articulem com a prefeitura, com a defesa civil, no sentido de se prepararem para enfrentar esses eventos que poderão afetar a vida de todos eles. De modo que um aspecto importante é a Prefeitura de Salvador preparar a cidade para enfrentar esses eventos extremos. Não só a inundação provocadas pelas chuvas, mas também pela elevação do nível do mar. No que diz respeito à questão das chuvas, é importante observar o seguinte, que como Salvador é uma cidade que tem muitas encostas, quer dizer, um dos problemas que nós temos visto recorrentemente é o deslizamento de terra. Uhum. Para evitar o deslizamento do solo, uma das medidas é fazer com que a água que desce nas encostas das montanhas seja drenada e perca a velocidade, ou se infiltre no solo com o uso de vegetação. Outra medida mais segura é construir terraços em forma de degraus para proteger o solo da ação da água da chuva. Finalmente, pode-se utilizar cortinas atirantadas. São as cortinas de concreto, que são muros robustos, feitos com concreto armado, e que, em paralelo, exigem intervenções no solo para dar sustentação à obra. Então, uma das ações de engenharia são essas que eu citei. Outros métodos que envolvem, por exemplo, a construção de grandes piscinas, que são os chamados piscinões, que são tanques de água subterrânea para armazenar as águas. Isso pode ser feito, por exemplo, em praças. Quer dizer, pode-se fazer com que no subterrâneo das praças tenha um reservatório de água que recepcione as águas. Outra alternativa é o seguinte, é transformar, por exemplo, cada praça de nossa cidade, também fazer com que as praças recepcionem as águas. Muitas cidades europeias, por exemplo, utilizam praças, na Holanda principalmente, utilizam praças para recepcionar as águas que podem se filtrar pelo solo. Além do piscinão, pode utilizar as praças, mesmo sem um piscinão, para que a água possa ser infiltrada. Outra medida é a colocação obrigatória de pisos de drenagem permeáveis, a chamada esponja, né? Em pátios de estacionamentos, em shoppings, por exemplo, até nas avenidas das cidades, de tal maneira que, por exemplo, a impermeabilização que nós temos hoje, com o uso do asfalto, a impermeabilização seja evitada com a construção de pisos drenantes, pisos de drenagens permeáveis. Isso se aplicaria também em estacionamentos em shoppings, supermercados e cinemas, para permitir a infiltração da água do solo. Outra ação é o uso de drenos e calhas em volta de todas as casas para desviar a água da chuva para um reservatório ou área de exposição. Por exemplo, muitos edifícios poderiam construir reservatórios para poder recepcionar as águas, o excesso das águas da chuva. Quer dizer, então, é importante que sejam construídos vários reservatórios que possam receber essas águas. É necessário que haja manutenção de áreas verdes para que a água seja absorvida pelo solo. Então, haja retificação de rios e córregos. E o monitoramento meteorológico do clima da cidade para identificar a ocorrência de eventos extremos.
Exatamente. Sobre esse ponto do monitoramento, né, dos eventos, esse será o nosso próximo assunto, agora dando continuidade a essa entrevista, né, que não para por aqui, a gente quer ter o professor Fernando Alcoforado em outros momentos, porque não para, essa questão do clima, infelizmente, a gente não tem perspectiva, as situações climáticas estão aí, extremas, acontecendo cada vez mais frequente, e acompanhar isso, trazer soluções, chamar a população também para ser parceira, não só em momentos como esse, de ajudar, de levar donativos, mas antes também fazer o dever de casa, não acumulando lixo, cuidando também do meio ambiente. É isso também que a gente precisa pensar, num processo global de reeducação para cuidar dessa casa comum, para que a gente não continue vendo cenas como essas que estamos vendo no Rio Grande do Sul. Então a gente quer agradecer, professor Fernando. Quem quiser conhecer os vários artigos, o professor Fernando Alcoforado traz sobre esses e outros assuntos e trazendo também soluções práticas, diretas, para que a gente possa reverter essa situação. Muito obrigada por hoje e até uma próxima oportunidade. Lhe agradeço, Patrícia, pelo convite. Estarei sempre à sua disposição. Mas antes de concluir, eu gostaria de informar para o seu público ouvinte que esse trabalho, esse artigo que nós publicamos e vários outros que temos feito abordando essa problemática da mudança climática, isso temos tratado desse assunto com vários colegas profissionais da engenharia em várias partes do mundo. E recentemente nós publicamos um chamado Manual de Inundações, Maravilha. em que vários profissionais da engenharia de várias partes do mundo contribuíram na produção desse manual. Um dos capítulos eu próprio elaborei, de modo que esse manual de inundações deveria ser de leitura obrigatória por parte dos governantes de todos os níveis, federal, estadual e municipal. Fica aqui meu abraço para você e para todo o seu público ouvinte. Muito obrigada, professor. Fernando Alcoforado foi o nosso entrevistado de hoje, um dos nossos entrevistados nesse programa de hoje especial, falando sobre a questão climática, falando também sobre como, né, que ações nós podemos fazer na nossa vida, na nossa sociedade, para ter cidades melhores, mais planejadas e uma condição melhor para todos. Vocês, gente, nós vamos trazer quais são as ações que estão sendo realizadas. Uma série de entidades, grupos, organizações se mobilizam nesse momento para ajudar as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Nós voltamos a falar com a doutora Luísa Diele Viegas, ela que é doutora em Ecologia e Evolução, líder climática do Fórum Clima Salvador, Rede Nordeste do Clima, coordenadora do Laboratório de Biodiversidade, está aqui com a gente para falar mais uma vez dessas ações. Oi, Luísa, que bom falar com você de volta e toda uma mobilização, né? O que você hoje traz para a gente? Que convite você faz aí aos nossos ouvintes? Oi, Patrícia, tudo bom? É um prazer estar aqui com você, infelizmente, para falar de um assunto bem complicado, né, que a gente está vivendo hoje, lá no Rio Grande do Sul. Né, eu tenho alguns conhecidos, algumas pessoas próximas a mim que estão lá, inclusive na linha de frente ali, tentando auxiliar, né, nesse momento. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui rapidamente, né, são formas da gente ajudar, né, mesmo estando longe, mesmo estando aqui na Bahia, mas a gente tem como contribuir de algumas formas para auxiliar as pessoas que estão vivenciando esses desastres, né, esses eventos extremos climáticos que estão acontecendo lá no Sul. Então, assim, primeiramente, uma das formas da gente ajudar é através de doações, né? Tem muita gente recebendo doações em dinheiro para poder comprar, né, mantimentos e tudo mais, mas também aqui na Bahia a gente tem, na Universidade Federal da Bahia, aqui na UFBA, a gente tem postos de coleta desses mantimentos, dessas doações, que vão ser direcionadas para lá, né, para o Rio Grande do Sul. Então, para quem
conhece aqui na UFBA, toda sexta-feira a gente tem a feira agroecológica no campus de Ondina, e a feira vai estar recebendo essas doações, já está redistribuindo também essas doações direto lá para o Rio Grande do Sul. Toda sexta-feira, na parte da manhã, ocorre a feira. E para quem não tem disponibilidade de vir na sexta-feira, mas que gostaria de doar, aqui no Laboratório de Biodiversidade no Antropoceno, que fica no Instituto de Biologia da UFBA, também no campus Ondina, a gente está recebendo as doações para redirecionar para o pessoal que vai levar para lá. Então, quem puder doar, quem tiver interesse em fazer essas doações e puder e quiser algum lugar, né, não sabe onde ir, vem aqui no Instituto de Biologia, me procure por aqui, ou procure o laboratório, e a gente está recebendo essas doações para poder redirecionar para lá. Tem muita gente doando, como eu falei, através de Pix e tudo mais. Acho que vale a pena acompanhar sempre nas redes sociais, tem bastante divulgação também nas redes, mas principalmente se você quer um lugar confiável que vai direcionar a sua doação para as vítimas, né, lá no Rio Grande do Sul, conte com a Universidade Federal da Bahia, aqui o Instituto de Biologia, a Feira Agroecológica toda sexta-feira, e o meu laboratório está recebendo essas doações para redirecionar também. Vale ressaltar, né, que esses eventos extremos, né, vocês estavam aí ainda há pouco conversando sobre eventos extremos, esses eventos extremos, eles estão acontecendo em várias partes do mundo, não é só no Brasil que a gente está experimentando isso, a gente está tendo esses mesmos eventos de enchentes na China, e também em outras partes do planeta, também estão tendo eventos de tornado, né? A gente teve um evento com tornados agora nos Estados Unidos, também ali na Turquia, na Rússia. Então, assim, a gente está vivendo, né, um momento muito complicado, né, que é uma consequência direta das mudanças climáticas, e a tendência é a gente ter com cada vez mais frequência esses eventos. Então, é sempre importante a gente estar ciente do que está acontecendo, né, e se preparar da melhor forma para tentar minimizar os impactos desses eventos extremos, tanto nas nossas casas, né, com os nossos familiares, como também em nível de cidade, em nível de governo. Então, também cobrar dos nossos governantes que sejam feitas mudanças também para que a gente consiga minimizar os impactos desses eventos extremos na nossa sociedade. Aí a comunidade pode dizer, mas como que eu vou frear isso? Né? Não dá para dizer, para a natureza, tenha misericórdia, tenha compaixão, até porque houve uma ação humana, não é isso, Lisa? Durante anos, né, décadas, que a gente já vem falando, isso vai acontecer, é como se fosse uma profecia, e agora isso não está mais lá no futuro, mas está aqui agora no presente. Então, você não dá para conter a natureza. O que cada pessoa pode fazer agora são essas doações, porque é uma situação emergencial, há uma comunidade aqui no Brasil, bem perto da gente, precisando de ajuda. Então, todas essas ações aí solidárias, que a gente vai repetir, depois vai publicar aí também nos nossos canais para as pessoas ajudarem. Mas a curto prazo, claro que os governantes têm aí um papel. A gente acabou de ver um profissional, né, da área de arquitetura e urbanismo dizendo que as cidades precisam ser repensadas, replanejadas. Precisa criar uma cidade que dialogue com essa natureza que vem, que diga, bom, como que a gente cria aqui espaços que possa absorver isso que a natureza está trazendo de forma inteligente e estratégica. Mas cada pessoa em si, o ouvinte que está agora em casa, pode estar se perguntando, tá bom, além de ajudar, mandar donativos, água, roupa, alimento, o que eu posso fazer desde a minha casa, desde a minha comunidade, para, de certa forma, minimizar esses impactos, já que essas questões climáticas, elas vão acontecer. Esses eventos extremos vão continuar acontecendo e, infelizmente, com mais frequência. Sim. Sim, Patrícia, então, dá sim para a gente tentar fazer alguma coisa no nosso dia a dia, né? Uma das coisas que é muito importante a gente pensar é em relação à coleta de lixo, por exemplo.
Então, muitas vezes, né, a gente tem ali o lixo sendo colocado na rua, esse lixo ele entope ali as calhas, né, os bueiros, e isso também permite com que, quando a gente tem um evento extremo de chuva, essa água suba, porque a gente não consegue escoar a água por conta do lixo. Então, isso é uma ação que a gente pode fazer no nosso dia a dia, é ver o descarte adequado desse lixo, né, para que ele não passe a ser mais um fator que influencia também nessas enchentes. Outra coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia é em relação aí a gente buscar fazer com que o clima, né, ou fazer com que o microclima se torne mais adequado. A gente passa também por ondas extremas de calor. Então, por exemplo, tem lugares onde a gente consegue colocar, reflorestar, colocar plantas, colocar ali, né, uma quantidade de vegetação, manter a vegetação. Isso também pode ser feito através da cobrança dos governantes para eles não cortarem as árvores, né? A gente recentemente passou por algumas obras na cidade aqui de Salvador. Muitas árvores foram cortadas por conta dessas obras. Então, é importante que isso não aconteça, que a gente tenha uma cidade arborizada, para que isso também permita que o microclima dos nossos centros ele fique minimamente adequado para a gente não passar também por esses extremos de temperatura, né, e minimizar um pouco desses extremos. Então, ações diárias, a gente pensar também em economizar energia, economizar água, porque isso também é importante, né, querendo ou não, a gente tem aí, esses eventos extremos acabam prejudicando também o fornecimento de água, então a gente pode pensar em formas da gente diminuir o nosso impacto, né? Então, menos lixo, evitar o uso de plástico sempre que possível, né? E tentar ali no dia a dia ter ações mais sustentáveis mesmo na nossa rotina. Parece que são ações isoladas, de que aparentemente não vão gerar nenhum impacto. A gente pode falar, mas isso tudo é muito grande, isso é coisa do governo, de criar esses diques, essas represas, de criar esses espaços também de acolhimento, mas cada um com essa consciência, com a sua consciência, pode fazer o seu diferente. Agora, ao mesmo ponto que vocês estão aí, né, mobilizando as instituições sociais, os grupos que se mobilizam para atender, a gente viu também aí que nesse momento de catástrofe, né, dessa situação, além de toda a população em si, geral, que fica vulnerável, tem aqueles grupos mais vulneráveis ainda. Vimos aí crianças, idosos, as pessoas no espectro autista, os animais também que precisaram ter um acolhimento. Então, para cada pessoa, nesse momento, é preciso ter também uma atenção especial, né, Luísa? Então, as instituições estão vendo isso também dessa forma? Exatamente. É muito relevante isso que você falou, porque, querendo ou não, né, as pessoas mais vulneráveis, né, são, claro, aqueles que estão em vulnerabilidade social, porque estão ali em regiões que são mais impactadas, né, por essas enchentes, por essas inundações. Então, pessoas que moram em encostas, pessoas que moram ali em áreas vulneráveis, elas acabam sendo mais impactadas. As instituições, elas dão, de modo geral, elas vão tentar auxiliar essas comunidades, né, principalmente. No que diz respeito ao Rio Grande do Sul, a gente tem quase todos os municípios do estado afetados, então um evento extremo que está impactando todo mundo, né, lá no estado, mas os mais impactados são, sim, aqueles que estão em vulnerabilidade social, são as crianças, são os idosos, então é importante que a gente tenha essa atenção também. Então, lembrando que essas doações, elas não precisam ser somente em relação à água e a alimento, né? Também produtos de higiene pessoal, né? Produtos, né, de higiene íntima para mulheres, especialmente
especificamente, isso é importante, né? Porque, querendo ou não, essas pessoas, elas perderam praticamente tudo. Então, a saúde feminina também está sendo impactada. Então, essas doações, elas podem ser não somente de água e alimento, mas também, né, de produtos de higiene pessoal e de saúde íntima da mulher, né? Isso é importante ressaltar também. Exatamente. E toda ajuda é bem-vinda, né, dos profissionais da área de saúde, o grande mutirão aqui, a Bahia mandou bombeiros, mas o SUS também está cadastrando profissionais da área da saúde, não só os médicos, mas também profissionais da área de psicologia, para que dê realmente suporte, inclusive da saúde mental dessas pessoas que precisam encontrar força e recurso interno para recomeçar, para olhar para trás, viu aquilo tudo que perdeu, que não volta, e olhar para frente agora com outro olhar. E aí também a comunidade científica, né? Há também nesse momento uma mobilização da comunidade científica para pensar, estudar esses fenômenos e trazer também respostas para tudo isso que está acontecendo, Luísa. Com certeza, né? Na verdade, o conhecimento científico ele vem sendo essa área, né, de estudo ali dos impactos de como mitigar, isso já vem sendo desenvolvido há alguns anos, né? A ciência ela vem alertando sobre as mudanças climáticas e esses eventos extremos há décadas, mas agora com a urgência, né? Quanto mais urgente, maior a dedicação, né, também dos cientistas para desenvolver, né, produtos e desenvolver ali formas de mitigar isso de maneira inovadora e urgente. Então, isso vem sendo discutido, né, em nível nacional e em nível global, né, tanto em organizações de nível global. Eu estava semana passada mesmo numa viagem para Washington DC, onde a gente estava discutindo também sobre esses eventos extremos e como mitigar. Então, a ciência e os cientistas eles têm se dedicado bastante a tentar desenvolver essas medidas, né, de maneira urgente, mas essas medidas, uma vez que desenvolvidas pela ciência, elas precisam ser aplicadas pelos governantes e pelos tomadores de decisão. Então, é uma ação conjunta, né? O conhecimento científico está aí já disponível e vem sendo discutido cada vez mais junto de governantes, junto dos tomadores de decisão, para que essas medidas sejam tomadas de maneira mais urgente e mais informadas, né, cientificamente possível. Maravilha. Então é isso, gente. Está aí os canais de doação, a escola, a Universidade Federal da Bahia, através lá da Feira Agroecológica da UFBA, fazendo essa coleta. Tem também outras ações, a CNBB, já que estamos numa rádio aqui ligada ao grupo da Igreja Católica, a CNBB Regional Sul 3 também está fazendo a sua coleta através de uma chave Pix, que é realmente indicada, correta, enfim, a gente sabe que nesse momento aparece também, né, os oportunistas de plantão, então é preciso saber onde, e também aqui a Luísa vai disponibilizar outros contatos que sejam indicados para que vocês possam fazer a sua doação. Então, obrigada mais uma vez por hoje, parabéns aí o Fórum que está se mobilizando também, todos esses grupos, essas instituições, que nesse momento retomam o trabalho para dar conta desse momento e, né, que a gente espera que as coisas comecem a se organizar e se reorganizarem por lá. Obrigada, então, Luísa. Beijo grande, até o próximo encontro. Obrigada, Patrícia. Até mais. Até mais. O programa Estonia de hoje fica por aqui com essa reflexão para que a gente possa pensar o nosso papel, o que a gente pode fazer nesse momento, a curto e também a longo prazo, cuidando do nosso planeta, nossa terra comum. 9h58, beijo grande, obrigada, Emerson, toda a equipe, e até amanhã com muito mais.